Olá, Shalom para todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as pessoas que resolveram dizer não ao que é correto e dizer sim ao que é errado. Nós estamos estudando o Salmo 1, versículo 4. Nós vamos falar sobre o que acontece com os Rechaim, com aqueles que são perversos. Eles são comparados à palha. Nós vamos agora para a leitura do Salmo 1, versículo 4, em hebraico, depois vamos para a tradução e a interpretação. Lo chen ha-reshaim, ki im kamotz asher tidfenu ruach. Vamos agora para a tradução. A gente vai pegar uma tradução bem fiel, tá? Que já vai dar para a gente entender fácil esse texto. Diz assim: os perversos, que são os Rechaim, eles também podem ser traduzidos como os malvados, os ímpios. Os perdidos não são assim, mas são como palha que é girada pelo vento. Olha que coisa interessante. Então, a gente vê aqui uma linguagem agrícola. É comum do nosso povo de Israel se utilizar essa linguagem agrícola. Yohanan Hamatbil, João, mais conhecido como João Batista, ele fala também algo parecido com esse Salmo 1, versículo 4. Olha o que interessante que ele diz. Yohanan Hamatbil diz assim, Matitiahu 3, a partir do versículo 11, Mateus: eu faço a imersão na água, em vista da conversão, do arrependimento, do techuvá. Mas aquele que vem depois de mim, que é o Mashiach, Yahushua, é mais forte do que eu. Eu não sou digno de tirar-lhe as sandálias. Ele fará a imersão de vocês na Ruach HaKodesh, no Espírito do Sagrado, e no fogo. Traz na mão a pá, vai joirar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha, o refúgio, ele o queimará no fogo que não se extingue. Ou seja, a gente vê a mesma coisa que Yohanan está falando, bem parecido com o que Davi fala aqui nesse Salmo 1. Então, a título de curiosidade, talvez a gente aqui, muitos que vivem em cidade grande não têm noção das coisas do campo, mas só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, aqui em casa nós temos dois animais, um cachorro labrador e um pássaro, uma calopsita, né? Então o cachorro já é da família, a calopsita também. O cachorro é o Luke e a calopsita é o Elvis. E todo dia eu observo que quando eu ou algum dos meus filhos vai cuidar dele, o que acontece? A gente coloca aquelas sementinhas para ele, tem girassol, tem um monte de coisa lá. E ele vai direto na semente, ele come, por exemplo, o girassol, que é mais fácil. Ele pega uma sementinha que tem lá dentro e aquela casca do girassol, ele não faz nem questão daquilo. Quando a gente vai limpar a gaiola dele, quando a gente vai trocar a comida dele, o que acontece? A gente pega aquele potezinho de comida, a gente assopra e aquela palha, aquela casca, ela vai embora. A gente não faz questão daquilo. Nem o passarinho não quer saber daquilo. Aquilo não presta para nada. E, na verdade, a única coisa que é útil é o que está dentro, é aquela semente. Então, da mesma maneira, essas pessoas aqui, esses perversos, vai ser utilizado com eles esse mesmo processo. Na verdade, eles vão ser girados pelo vento, né? Então, o nosso povo de Israel tinha essa prática na agricultura. O vento acabava fazendo grande parte do serviço. Hoje em dia, a gente assopra, né, a comida do passarinho. Usei esse exemplo aqui de cidade para a gente compreender melhor. A gente poderia fazer uma tradução expandida. Se a gente fosse expandir essa tradução do Salmo 1, versículo 4, a gente poderia traduzir assim: os perversos que estão perdidos do caminho não são assim, mas são como as cascas protetoras escuras e escamosas de sementes de grãos que são giradas por um redemoinho. Olha que espetáculo essa tradução, né? Então a gente vê que realmente não tem serventia aquela casca, né? Então assim é utilizada essa figura em relação aos ímpios, aqueles que são perversos, os que estão extraviados do caminho correto. A gente agora vai ver um resumo do versículo, tá? O resumo do Salmo 1, versículo 4 seria assim: os justos são aqueles que permanecem firmes
em suas crenças e ações. Em contraste com eles, os perdidos são como a palha sem peso que é levada em um redemoinho e girou ao redor. Não há substância para os perdidos e são facilmente transportados em qualquer direção. Olha que coisa interessante. Existe uma ilustração bem interessante. Os antigos dizem acerca de como você reconhecer uma carroça. Hoje em dia é difícil ter carroça, mas antigamente tinha muita. Então, por exemplo, uma pessoa estava ouvindo o barulho de uma carroça, uma criança estava ouvindo o barulho de uma carroça e falou para uma pessoa de idade: você poderia dizer se aquela carroça que está vindo de longe, que a gente não está enxergando, mas a gente está começando a ouvir o barulho? Aquela criança falou para a pessoa de idade: você poderia dizer se ela tá cheia ou está vazia? E aquele ancião parou assim, ficou prestando atenção e percebeu que estava fazendo muito barulho, aquela carroça, fazendo muito barulho. E aquele ancião falou: com certeza eu sei que essa carroça está muito vazia, ela está bem vazia. E o garotinho falou assim: mas como você sabe que ela está vazia? É fácil, porque ela faz muito barulho. A carroça, quando está vazia, ela faz muito barulho, porque ela não tem substância, não tem essência, não tem peso. Então ela faz muito barulho, mas na verdade ela não tem essência nenhuma. Já uma carroça pesada, ela faz muito menos barulho, porque ela está mais firmada. Vamos dizer assim, ela tem mais base, ela tem substância. Então muitas vezes nós vemos que esses ímpios, esses Rechaim, desse Salmo 1, versículo 4 aqui, eles foram mencionados lá no Salmo 1, versículo 1. Eles estavam, assim, vamos dizer, de uma maneira bem tranquila. Eles eram conselheiros, eles falavam, eles davam conselhos. A gente viu, que as pessoas, inclusive, seguiam os caminhos desses perversos. E Davi, ele nos aconselha a não andarmos no conselho desses perversos, ou seja, não irmos na ideia deles. E o que tem a ver com essa história que a gente falou da carroça vazia, da carroça cheia? Então a gente percebe que esses ímpios, eles são como essas carroças que na verdade são vazias. Eles fazem muito barulho, mas não tem essência nenhuma. Eles falam, mas são conselhos vazios que não produzem nada, só levam a um caminho de destruição. Nós vamos agora para a conclusão desse vídeo. Olha que interessante. Conforme nós lemos, Yohanan Ramatbil, João, o imersor, João Batista, ele diz o seguinte: olha, vamos refletir sobre esse versículo aqui, Matityahu 3,12. Ele diz que o Mashiach traz na mão a pá e ele vai joeirar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas o refúgio, a palha, ele o queimará no fogo que não se extingue. Então nós temos no dia que se chama hoje o poder em nossas mãos de decidir o que nós queremos ser. Nós queremos ser o que nessa ilustração? Nós queremos ser a palha que vai ser carregada pelo vento, aqui no Salmo 1, que vai ser queimada em Matityahu, Mateus capítulo 3. Nós queremos ser pessoas sem substância, sem nada dentro, que faz barulho, mas não tem substância nenhuma, como uma carroça vazia, porque tem pessoas que têm se transformado em carroças vazias. Ou nós queremos ser pessoas que têm substância, que possuem uma semente, que é como o trigo, que o Criador, o Mashiach, vai recolher em seu celeiro como algo muito precioso. Então que nós possamos fazer essa reflexão, que no dia que se chama hoje ainda dá tempo. As Escrituras dizem: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então que nós possamos refletir sobre isso, que possamos na nossa intimidade fazer uma oração ao Criador, para que Ele venha mudar os nossos caminhos. E Yahuwah, através de Yehezkel, do profeta Ezequiel, ele diz o seguinte: abandone o ímpio, o perverso, o seu caminho, e se converta, faça techuvá, porque Yahuwah é abundante em perdão e misericórdia. Então que você possa refletir sobre isso, que você que talvez esteja seguindo um caminho que não é correto, que você possa pensar o seguinte: ainda dá tempo, ainda é o dia que se chama hoje,
E para você que está fazendo o que é correto, que você continue fazendo aquilo que é correto, porque o Criador, ele faz uma diferença entre o que serve a ele e o que não serve, conforme nós vamos ver no próximo vídeo.